Shalom, povo de Deus! Sejam todos muito bem-vindos ao canal 100% com Jesus. Mais um momento, um tempo na presença do Senhor, com esse café com celeste bem gostoso, bem quentinho. Glória a Deus, com gosto de Espírito Santo de Deus. Hoje vamos falar de batismo nas águas, que faz parte da série das grandes doutrinas da igreja, que está no meu canal. Já tem vários vídeos, já estamos quase finalizando, falta esse. Depois vamos falar do batismo no Espírito Santo, e depois do batismo no Espírito Santo falamos na ceia do Senhor e finalizamos esta série doutrina das igrejas, e depois iniciaremos novas séries, novos estudos, formando mulheres para o reino. Mas também, gente, esses estudos não são somente para as mulheres. Eu estou formando mulheres para o reino, mas são também para todos aqueles que querem servir a Cristo, obedecer a Deus e seguir aquilo que Deus manda, e não uma religião ou aquilo que Deus não mandou, e que são pessoas que criam segundo o que eles desejam. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença, obrigado por mais esse tempo de estudo e de aprendizado. Coberta já estou com teu sangue, e vestida já estou com tuas armaduras. Toda a minha casa, minha família, tudo que nos pertence também está coberto com o sangue de Jesus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos receber essa palavra, e seja o Espírito Santo a falar através da minha boca, e eu seja simplesmente um instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém, pessoal? O batismo nas águas, grandes doutrinas da igreja, o testemunho público de uma nova vida em Cristo. Eu poderia ter colocado aqui até nesse vídeo a minha própria foto no batismo das águas, mas eu coloquei essa imagem que simboliza também o que significa batismo nas águas, que eu já sou batizada nas águas, já sou batizada no Espírito e participo da ceia do Senhor frequentemente, preparando o meu interior sempre antes de cear. Amém? Vamos falar um pouco da ceia um pouco mais tarde, um dos próximos vídeos. Agora falamos do batismo nas águas, o testemunho público de uma nova vida em Cristo Jesus. Abre seu entendimento. Abre também sua Bíblia em Mateus 28. Vamos ler 18 a 20, 2 versículos muito tremendo. Preste atenção. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Poucas doutrinas têm sido tão debatidas ao longo da história da igreja quanto o batismo nas águas, pessoal. Eita, Jesus, misericórdia. Irmãos, existem diferentes práticas, tradições e interpretações, mas a nossa autoridade não é a tradição dos homens, das pessoas. A nossa autoridade é a tradição da palavra de Deus. Obediência. Irmãos, o batismo não salva ninguém, que fique bem claro. Não perdoa pecados e não substitui a fé em Cristo Jesus. Pessoal, a salvação, ela é pela e somente pela graça de Deus, mediante a fé que nós temos, e conforme ensina a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 a 9, eu deixo você meditar. Irmãos, entretanto, embora o batismo não seja o meio da salvação, ele é uma ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e representa o testemunho público de quem morreu para o pecado e agora vive uma nova vida com Cristo Jesus. Pegou a chave? Irmãos, todo discípulo de Jesus é chamado não apenas a crer, mas também a obedecer. O batismo é um ato de obediência
de identificação com Cristo e de testemunho diante da igreja e do mundo. Neste estudo, nós veremos o que a Bíblia realmente ensina sobre o batismo, quem deve ser batizado, qual o seu significado e por que ele continua sendo uma ordenança para a igreja até hoje. Primeiro ponto, o batismo foi ordenado por Jesus, gente. Depois da sua ressurreição, Jesus reuniu os discípulos e lhes entregou a grande comissão. Ele declarou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Amém? Observa a sequência, pessoal. Fazer discípulos, batizar, ensinar e guardar os mandamentos. Irmãos, o batismo não foi criado pelos apóstolos e nem por alguma igreja. Foi uma ordem direta de Cristo Jesus. Quem ama Jesus, demonstra esse amor também pela obediência aos seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14,15. Portanto, o batismo faz parte da caminhada de todo o discípulo de Cristo Jesus. Irmãos, o cristão não deve perguntar: preciso ser batizado? A pergunta correta é essa: se Jesus ordenou, por que eu deixaria de obedecer? Tá pegando? Segundo ponto, o batismo não salva, é Cristo Jesus quem salva. Declara no comentário: Cristo é o nosso Salvador e único. Irmão, único. Ao longo da história, algumas pessoas passaram a acreditar que a água do batismo tem poder para salvar. Irmãos, a Bíblia ensina claramente que a salvação é unicamente através e pela graça. Irmãos, ela é mediante a nossa fé. E a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Se a salvação dependesse do batismo, ela dependeria de uma obra humana, entendeu? Mas a palavra de Deus afirma que nós somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo Jesus. Um exemplo bem claro, irmãos, o ladrão da cruz. Olha, enquanto estava crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu seu pecado e declarou sua fé. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ele não teve oportunidade de ser batizado, porque ele estava pregado numa cruz ao lado de Jesus. E mesmo assim ele foi salvo, porque confiou em Cristo Jesus. Isso demonstra que a salvação depende da fé em Jesus e não do ato do batismo. Irmãos, ao mesmo tempo, aquele que pode obedecer e se recusa deliberadamente ao batismo, ele demonstra desobediência a uma ordem do Senhor. Pegou a chave? O batismo não é o caminho para a salvação. Ele é a resposta obediente de quem já foi alcançado pela graça de Deus. Amém? Pegou? Agora vamos falar do terceiro ponto, que fala que o batismo simboliza a morte e a ressurreição com Cristo. O batismo não é apenas um ato externo, pessoal. Ele representa uma realidade espiritual que já aconteceu no coração daquele que creu em Jesus. Irmãos, Paulo explica isso no livro de Romanos 6, do versículo 3 a 5.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pegou? Observa aqui a riqueza desse texto, gente. Ao descer as águas, o cristão testemunha simbolicamente que sua velha vida morreu com Cristo. Ao levantar-se das águas, testemunha que agora vive uma nova vida em Cristo. O batismo não produz essa transformação. O batismo anuncia publicamente aquilo que Deus já realizou pela fé. Por isso, o batismo é um testemunho visível de uma obra invisível realizada pelo Espírito Santo. Irmãos, o cristão batizado deve viver da maneira coerente com aquilo que testemunhou. Quem morreu para o pecado não pode desejar voltar à velha vida, entendeu? Eu não desejo voltar para minha velha vida por nada deste mundo. Irmãos, já deu. Glória a Deus, já não sou eu quem vivo. Eu não sou mais deste mundo. E tudo o que está acontecendo neste mundo não é mais para mim. Não que eu deixe de falar com as pessoas, que fica bem claro, com as pessoas com quem nós éramos amigos, que ainda não é ganho para Cristo. Ou que está somente com um pé dentro da salvação, mas ainda não é salvo. É para isso que eu fui chamado, gente. É para justamente chamar de volta essas pessoas, ou trazer essas pessoas para Cristo. Eu não vou desistir dessas pessoas, não. Eu vou continuar orando, eu vou continuar me posicionando, eu vou continuar sendo aquele servo que Deus chamou para ser, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não, eu não vou, porque eu fui chamada para isto. Se eu desistir dessas pessoas, irmãos, as pessoas que estão precisando ser ganhos, eles estão lá no inferno e precisam ser trazidos para a igreja, entendeu? Essa é a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Quem morreu para o pecado não pode desejar voltar à velha vida, não é mais escravo do pecado, mas não deixa de amar o próximo. Deus abomina todo tipo de pecado e Deus ama todos os seus filhos. Deu para entender? Como é o português? Eu espero que sim, porque quem fala não sou eu. É Deus quem fala através da minha boca. Eu só sou um instrumento. Irmãos, quem ressuscitou com Cristo deve andar em novidade de vida. Amém? Como pregar o Evangelho de Cristo, por exemplo. Quarto ponto. Quem deve ser batizado? A Bíblia apresenta uma sequência muito clara. Primeiro vem a pregação do Evangelho, depois vem a fé e depois o arrependimento, porque sem o arrependimento não haverá salvação, porque você não vai poder aceitar Cristo. É através de arrependimento que você aceita Jesus como único, suficiente Salvador. Você recebe o perdão, você deixa a velha vida e você é batizado nas águas. Entendeu? No dia de Pentecostes, Pedro pregou o Evangelho e o povo perguntou: que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37. Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Irmãos, poucos versículos depois, lemos: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Atos 2:41. Quem foi batizado? Os que receberam a palavra, pegaram. Os que creram, pegou. Os que responderam ao Evangelho, anotou. E o outro exemplo é o eunuco etíope. Gente,
ou etíope, como você pronuncia melhor em português. No meu português é etíope. Étiope em crioulo. Étiope em francês. Etiópia. Então, o eunuco etíope. Depois de ouvir a explicação das palavras dada por Filipe, ele declarou: eis aqui água que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Foi uma pergunta. E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Atos 8:37. Gente, primeiro a fé, depois o batismo. A mesma ordem aparece com o carcereiro de Filipos. Paulo anunciou o evangelho, ele creu e depois foi batizado. Celeste recebeu o evangelho daquela pessoa que me evangelizou, eu acreditei e depois fui batizado. Irmãos, Atos 16:30-13. Em todos os exemplos do Novo Testamento, nós encontramos a mesma sequência. O batismo é destinado àquele que compreendeu o Evangelho de Cristo e àquele que se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus Cristo. E por quinto ponto, o modo do batismo nas Escrituras. A palavra grega batizou significa liberamente mergulhar, imergir ou submergir. Além do significado da palavra, nós encontramos exemplos das Escrituras sobre Jesus, e nós lemos no livro de Mateus 3, no capítulo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Logo. Se ele saiu da água, é porque havia entrado nela, gente. Então, ele não pode sair da água se ele não tinha entrado na água. Irmãos, e sobre o eunuco lemos: e desceram ambos à água, e o batizou. E quando saíram da água, você pode ler depois o que segue em Atos 8, de 38-39, tome nota. O texto destaca: desceram à água, saíram da água. Pegou a chave? E além disso, o símbolo de Romanos 6, sepultamento e ressurreição, harmoniza-se naturalmente com a imersão. Irmãos, mais importante do que discutir tradições é compreender que o centro do batismo não é a quantidade de água, mas a obediência a Cristo e o significado espiritual que ele representa. O batismo aponta para Cristo. Entendeu? Pegou a chave? Não devemos transformar uma ordenança de amor em motivo de orgulho, divisão ou disputa entre irmãos. Ouça essa palavra, eu vou repetir. Não devemos transformar uma ordenança de amor em motivo de orgulho e divisão ou disputa entre irmãos. Sexto ponto. O batismo é um testemunho público da fé. O batismo possui uma dimensão pessoal, mas nunca foi planejado para ser um acontecimento secreto. Jesus declarou em Mateus 10, 32-33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32-33. O batismo é uma das primeiras formas pelas quais o novo convertido testemunha publicamente que ele pertence a Jesus Cristo. Irmãos, ele está dizendo diante da igreja, da família, dos inimigos e dos amigos e do mundo e de qualquer pessoa: eu, Celeste, morri para a velha vida e agora pertenço ao Senhor Jesus. Tá pegando? Não pertenço a nenhuma religião, como alguns podem falar do povo cabo-verdiano, aqueles que ainda não entenderam que Cristo está voltando e que devemos procurar a Ele e servir a Ele, somente a Ele, aceitar Ele como único, suficiente Senhor e Salvador. Eu morri para a velha vida, para a vida da religiosidade, e agora pertenço ao único Cristo, Jesus, Senhor e Salvador. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos. Depois de ouvirem o Evangelho,
Aqueles que criam eram batizados diante da comunidade cristã. E em Atos 2:41 lemos: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, o batismo também marcava oficialmente a integração daqueles irmãos na comunhão da igreja. Logo de seguida, pessoal, Lucas descreve: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Leia. Observa que o batismo não era o fim da caminhada, era o início de uma nova vida de discipulado. Ser batizado significa assumir publicamente o compromisso de seguir Jesus por toda a sua vida. O testemunho não termina quando saímos das águas, pelo contrário, ele continua através da maneira como vivemos todos os dias. 7º ponto. Antes de falar o 7º ponto, peço que compartilhe esse vídeo. Leva para um amigo que precisa entender o que significa batismo nas águas. Compartilha no seu grupo, compartilha também nas suas redes sociais e se inscreve no canal para mais estudos como esse. Deixa também sua curtida e ative o sininho de notificações. 7º ponto, o batismo deve ser acompanhado de uma vida transformada. Infelizmente, pessoal, eu, Celeste, tenho por prova, conheço muitos que se batizaram nas águas, continuam igual. Numa vida mundana, mulheres expondo corpos nas vitrinas, homens servindo ao mundo, esquecendo que Deus tem que ser o centro, que a Bíblia é feita para obedecer e não para ser lida como qualquer livro, enfim, servindo religiões, enfim, gente, é triste ver isso, me dói ver isso acontecer com a minha própria família, com meus próprios amigos. O batismo deve ser acompanhado de uma vida transformada de dentro para fora. A velha vida morreu, enterrou, agora é uma nova criatura que nasceu. E infelizmente algumas pessoas pensam que depois do batismo tudo está resolvido, né? Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. O batismo marca o início de uma caminhada de santificação. Paulo escreve assim também: vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. Isso significa, pessoal, que o cristão batizado continua enfrentando tentações todos os dias, porém, agora ele vive debaixo do Senhor Jesus. O batismo não torna alguém perfeito. Eu não sou perfeita. Tenho meus defeitos, como você, como pastores, outros líderes, etc. Todos somos imperfeitos. Só Jesus foi perfeito e levou na cruz o nosso pecado. Irmãos, nós devemos testemunhar que essa pessoa que decidiu abandonar o velho caminho para seguir Jesus, ela é uma nova criatura. Olha, João escreve: aquele que diz que está nele também deve andar com ele, como ele andou. Aquele que diz que está com ele também deve andar como ele andou. A verdadeira evidência está em 1 João 2,6, anote. Irmãos, a verdadeira evidência de um batismo sincero não é a cerimônia em si. É uma vida transformada pelo Espírito Santo. Publicamente, internamente, no privado, em todo lugar. Não sabe, quando está a falar com uma pessoa, eu sou de Cristo, isso, mais aquilo, mas depois mostra o contrário. Fala o nome de Deus em vão. Irmãos, isso acontece todos os dias. Escolhe viver em obediência ao Senhor e não segundo os padrões desse mundo. 8. O batismo une o cristão à comunhão da igreja. O batismo também possui um aspecto comunitário. Quando alguém é batizado, passa a fazer parte visível da comunidade dos discípulos de Cristo. Paulo escreve: porque todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12:13. Embora esse texto trate do agir do Espírito Santo
na formação do corpo de Cristo, ele também revela uma verdade importante. Ninguém foi chamado para viver a fé isoladamente, entendeu? Deus nos chamou para fazer parte da sua igreja. O cristão precisa de comunhão com outro cristão. Precisa de ensino, de oração, de correção, olha só, de correção, disciplina, e também precisa servir, mas nós não vimos para ser servido, nós vimos para servir. Irmãos, Hebreus 10, 24, 25 nos exorta: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O batismo, gente, nos lembra que pertencemos não apenas a Cristo, mas também à família da fé. Quem foi batizado deve permanecer firme na comunhão da igreja, crescendo na palavra, servindo aos irmãos e perseverando até a volta de Cristo Jesus. Irmãos, primeira aplicação que nós podemos aplicar na nossa vida: obedeça a Cristo sem adiar. Se você já entregou sua vida para Jesus e ainda não foi batizado, não adie. Esse passo de obediência é importante. Olha, no livro de Atos, aqueles que criam não esperavam anos para obedecer ao Senhor. Eles entendiam que o batismo era a resposta natural de quem havia sido alcançado pela graça de Deus. Segundo ponto, lembre-se de que o batismo nunca substitui uma vida de santidade. Entrar nas águas é um momento marcante, mas Deus deseja muito mais do que uma cerimônia. Ele deseja uma vida transformada. Todos os dias somos chamados a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E terceiro ponto, permaneça firme na comunhão da igreja. O cristão não foi chamado para caminhar sozinho. Depois do batismo, começa uma vida de crescimento espiritual. Nós precisamos da palavra, nós precisamos de oração, precisamos de comunhão e precisamos servir e ser edificados pelos irmãos. Quarto ponto, viva como alguém que pertence a Jesus Cristo. Quando uma pessoa é batizada, ela declara publicamente: minha vida agora pertence a Jesus. Essa declaração precisa aparecer nas palavras, nas atitudes, na família, no trabalho, nos relacionamentos e em todas as áreas da vida. Pessoal, o maior testemunho do cristão não é apenas o dia do seu batismo, é a maneira como vive depois dele. Quinto, nunca coloque sua confiança no ritual. Nossa esperança não está na água, nossa esperança está em Cristo. O batismo aponta para Jesus, ele nunca substitui Jesus. Irmãos, nós somos salvos exclusivamente pela graça do nosso Deus, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E sexto ponto, persevere até o fim. O batismo marca o início da caminhada cristã. Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. A vida cristã é uma caminhada diária de fidelidade. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E a gólida celeste é que o batismo não muda apenas roupa molhada por alguns minutos. Ele testemunha diante do mundo que um coração foi transformado por Cristo. As águas passam rapidamente, mas a decisão de seguir Jesus deve permanecer por toda a vida. Para concluir, o batismo nas águas é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus para todos aqueles que se arrependam, que creram no Evangelho e decidiram segui-lo. Ele não salva, porque a salvação pertence unicamente a Cristo e é recebida pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? Pessoal, ele é um ato
de obediência, um testemunho público da nova vida e um símbolo poderoso da união do cristão com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E ao descer as águas, nós declaramos que a velha vida ficou para trás. E ao levantar-nos delas, nós testemunhamos que agora nós pertencemos ao Senhor e desejamos viver em novidade de vida. Aleluia. Que jamais tratemos o batismo como uma simples tradição religiosa, mas como uma resposta de amor àquele que morreu e ressuscitou por nós. E que depois de sermos batizados, permanecemos firmes na palavra, perseverantes na comunhão da igreja, constantes na oração e fiéis ao Senhor até o dia da sua gloriosa volta. Marcos 16:16 fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a condenação, conforme o próprio versículo deixa claro, está ligada à incredulidade. O batismo é a resposta obediente daquele que já creu em Jesus Cristo e deseja viver para a glória do nosso Deus. Aleluia. Pai amado, muito obrigado por esse ensinamento, por mais esse tempo na Tua presença. Senhor, aproximamos da Tua presença coberta com Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, minha família, minha parentela toda, minha casa, meus pertences, toda a minha descendência está debaixo da cobertura do Teu sangue, Senhor. Estamos blindados, protegidos de todas as ciladas do maligno, de todo o mal, de toda praga rogada, de todo olho gordo, olho, espírito de inveja. Senhor, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que tentem atrapalhar a minha vida, a vida da minha família, acorrento, amordaço e amaro todos os demônios no nome de Jesus. Senhor, Tu és santo, justo, fiel e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado porque antes mesmo de nós Te buscamos, o Senhor nos buscou por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela cruz, pelo sangue derramado, pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação que recebemos unicamente pela Tua graça. Senhor, reconhecemos que não havia mérito algum em nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Teu amor nos alcançou. O Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz e fez de nós uma nova criação em Cristo Jesus. Pai, obrigado pela ordenança do batismo nas águas. Obrigado porque através dela nós podemos, Senhor, nós podemos testemunhar publicamente que pertencemos ao Senhor Jesus. Que jamais vejamos o batismo, Pai, como uma simples cerimônia ou uma simples tradição religiosa, mas como um ato de amor, de obediência e de compromisso com aquele que morreu e ressuscitou por nós. Eu oro por cada pessoa que já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não deu esse passo de obediência. E ainda não tem compromisso com aquele que morreu e ressuscitou por nós. Eu oro por cada pessoa, Pai, todos eles, aqueles que já entregaram, aqueles que não entregaram ainda, que o Espírito Santo retire todo medo, toda dúvida, toda resistência e toda influência humana que a impede de obedecer a Tua palavra, que ela compreenda que obedecer ao Senhor nunca é um peso, mas um privilégio concedido aos filhos de Deus. Também oro por aqueles que já foram batizados. Senhor, renova neles o compromisso assumido diante de Ti, que nunca se esqueçam de que desceram as águas, declarando que a velha vida ficou para trás e que agora pertencem inteiramente a Cristo. Dá-lhes força para viver em santidade, integridade, humildemente, Pai. Pai querido, e fidelidade todos os dias, Senhor. Nos livra, Pai, de um cristianismo apenas na aparência, por fora, que o nosso testemunho não esteja somente no dia do batismo, mas em cada palavra que nós pronunciamos, em cada atitude dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola e da nossa igreja e diante da sociedade toda, Pai. Purifica o nosso coração, Senhor. Se existe orgulho, remove.
Se existe pecado escondido, traz arrependimento sincero. Senhor, em nome de Jesus, se existe frieza espiritual, reacende a chama do primeiro amor e tira todo o desânimo, fortalece-nos com a tua presença. Fortalece-nos com a tua presença, Pai. Se existe medo, enche-nos de coragem que vem do Espírito Santo e somente dele. Nós oramos pela tua igreja espalhada por toda a terra, Pai, todas as nações da terra. Fortalece os pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos e todos aqueles que servem ao teu reino com sinceridade. Nos guarda das ciladas do inimigo, renova-lhe, Senhor, as forças e concede-lhe sabedoria a todos eles e a mim também, Pai, para conduzir o teu povo segundo a tua palavra. Abençoa cada família, salva os filhos, netos que estão afastados, todos, Pai, nos teus caminhos, Senhor. Traga para os teus caminhos. Pai querido, restaura casamentos feridos, cura relacionamentos quebrados, consola os enlutados, fortalece os enfermos e visita aqueles que estão sozinhos, esquecidos, perseguidos ou sofrendo por causa do Evangelho. Intercedemos pela Suíça, por Cabo Verde, Portugal, Brasil e toda a nação da terra, Israel, Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Senhor, derrama misericórdia sobre nós, os governantes, concede paz, Senhor, em nome de Jesus. Enche de sabedoria a todos os deputados, Senhor, todos os representantes do governo, desperta um grande avivamento espiritual e leva a multidão ao conhecimento da verdade e do Evangelho. Oramos especialmente por Israel. Cumpre os teus propósitos segundo a tua palavra e concede paz à cidade de Jerusalém, a cidade santa e cidade escolhida, que o mundo reconheça que tu és o Senhor da história, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer firmes até o fim, que nunca retrocedamos, que permanecemos fiéis à tua palavra, perseverantes na oração, constantes na comunhão da igreja e comprometidos com a missão que Jesus nos confiou. Que cada dia da nossa vida reflita aquilo que um dia testemunhamos nas águas do batismo. Morremos para o pecado, agora vivemos para Cristo. E quando o Senhor voltar em glória, possamos ser encontrados vigilantes, perseverantes e cheios de fé, guardado com alegria e com encontro eterno contigo, Pai. Nós te entregamos completamente a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somente tu és digno, Senhor, de receber. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e oramos em nome daquele que deu sua vida na cruz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eita, glória, que estudo maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa sua curtida, ative o sininho de notificações e também não esquece de se inscrever no canal e fique à vontade, ajude esse ministério a crescer, leva a palavra de Cristo para o mundo, porque o mundo precisa mais de Deus. Eu já fiz a minha parte, agora é com você. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.